Um Brasil em chamas. Uma situação extremamente delicada é o tema ambiental do Brasil de 2024. Depois do problema sério que aconteceu de enchentes na área do Rio Grande do Sul, no começo do mês de maio, agora o segundo semestre é pautado pelo avanço das queimadas e dos incêndios, que atingem fortemente biomas no Brasil e acabam trazendo problemas na questão da qualidade do ar e para a respiração humana no século XXI. É um momento muito importante, no qual o mundo faz uma série de alertas para a questão das mudanças climáticas e para o modo como as queimadas elas ainda podem ser viáveis para as práticas da agricultura tradicional. Algo que nesse ponto não é uma novidade. Vamos ver que o uso das queimadas para a agricultura é algo tradicional no Brasil, que vem desde os tempos do período colonial, quando acontece o processo de uso e ocupação do solo. Momento no qual vemos que em 2024 as queimadas chamam fortemente a atenção do poder público, na ideia de que eles devem criar uma condição de consciência e, acima de tudo, de alerta sobre como a destruição ambiental vai impactar diretamente na qualidade de vida da população. Olá a todos, eu sou Jorge Oliveira e esse é o nosso Café Geográfico, episódio número 2. Café Geográfico é o nosso podcast semanal de geografia e as suas adjacências. Hoje nós vamos discutir o tema sobre queimadas e incêndios, um Brasil irrespirável. Eu convido você nesse momento a puxar uma cadeira, pegar uma bela xícara de café e vamos aqui falar um pouco de geografia, só para variar. Em 2024, sem dúvida, o tema ambiental ele foi muito importante dentro do território brasileiro. Em maio, como sabemos, uma série de questões ligadas a inundações tomaram o estado do Rio Grande do Sul. Naquele momento, ficou muito nítido que o Brasil estava sofrendo fortemente a questão climática em razão do ano do El Niño. Uma série de condicionantes atmosféricos contribuíram para esse evento. Nota-se que o segundo semestre de 2024, e pela piora na qualidade do ar. Antes de nós seguirmos e vermos como é que cada um desses eventos aconteceram e, acima de tudo, como os biomas foram impactados, é importante nós fazermos aqui a diferença conceitual. Primeiramente, lembrar a questão sobre o que são queimadas e o que é um incêndio. A queimada é uma prática que, nesse ponto, está ligada à ação humana, no modo pelo qual você vai tirar a questão do solo para garantir a agricultura. Então, acima de tudo, a queimada é um processo induzido. Ele sempre foi utilizado na agricultura brasileira desde o período de ocupação colonial. Vamos notar que, nesse caso, é uma prática tradicional, que, nesse caso, usa o fogo para o processo de renovar as pastagens e viabilizar a agricultura. É algo que, nesse ponto de fronteira com a América do Sul, onde vemos que desde o período militar, nós tivemos naquela área a criação das chamadas, anotem aí por favor, as frentes pioneiras. Lembre-se que as frentes pioneiras é o momento no qual você começa a fazer o povoamento das fronteiras, que é o modo pelo qual vemos que a região de fronteira ela acaba se tornando muito importante para a formação de novas cidades. Qual foi o incentivo governamental para que as fronteiras pudessem ser ocupadas? A primeira ideia de que todo ocupante acabasse fazendo o desmatamento e viabilizasse as produções de agricultura e pecuária. Na medida em que a agricultura e a pecuária avançaram, as queimadas acabaram se tornando frequentes nessas regiões, sobretudo nas áreas do território do Paraná. Então, nesse ponto, já podemos notar que territórios como o Cerrado e o Pantanal acabaram sendo altamente afetados pelo avanço do processo das queimadas. Nesse ponto, podemos dizer que as queimadas elas têm uma forte intervenção humana. É um modelo pelo qual você vai modificar as condições ambientais para viabilizar as produções de agricultura e pecuária. Também temos que considerar que as queimadas, elas também têm um aspecto natural.
quando elas acabam sendo causadas por descargas elétricas, algo muito comum no país, como também pelo vulcanismo, algo que já não é tão corrente dentro do território. Agora, as queimadas são induzidas. Os incêndios já são o momento em que você percebe que as queimadas elas se propagam de forma descontrolada. Então aqui temos que ver se entre os dois é uma questão de escala. Então vamos lá. Queimada é algo induzido para garantir a questão da agricultura e da pecuária, sendo então que ela tem um perímetro definido. As queimadas, elas acabam se alastrando pelo território e acabam atingindo. Nesse caso, é o momento em que vemos que o incêndio é um processo no qual a queimada ela saiu do controle, sendo que ela pode ser promovida tanto por ações humanas intencionais, que é quando então você vai criar uma questão criminosa. A prática de incêndio é condenada pela Constituição, é uma questão criminosa. A prática de incêndio é condenada pela Constituição e algo que está dentro do nosso Código Florestal, porque na medida em que o incêndio se prolifera, ele acaba atingindo várias áreas de construções humanas, então as populações tradicionais sofrem, como os quilombolas e os indígenas, que acabam vendo suas terras totalmente devastadas com o crescimento dos incêndios, assim como também, além da ação humana, os incêndios podem ser promovidos por eventos naturais. Nesse ponto, nós podemos perceber que os incêndios, de um modo geral, eles estão ligados à questão de uma forte... É o caso, por exemplo, do território do Cerrado, onde o avanço dos incêndios acabam prejudicando a fauna e a flora e destrói fortemente a biodiversidade da região. Um fato importante é destacar que isso marca a ideia de que o poder público deve fazer políticas eficientes e uma fiscalização rígida sobre o avanço de queimadas e incêndios, de modo a fazer com que eles acabem ficando sob controle e possam ser combatidos com mais intensidade. Nesse ano de 2024, nota-se que o governo federal acabou tendo uma atitude muito atrasada em fazer medidas de combate ao avanço de queimadas e incêndios. Tanto que nesse ponto, mais uma vez o Brasil apresenta um grave problema político. O STF, na figura do ministro Flávio Dino, foi quem determinou a obrigação de controlar a propagação do fogo. É um momento no qual vemos que o poder público brasileiro ainda tem uma forte crise política, onde o judiciário está deliberando situações que deveriam ser de controle do uso político. Então é um momento no qual ainda temos um judiciário inflacionado dentro da realidade brasileira. É o judiciário que tem que delimitar quais são as medidas que devem ser tomadas. Ele determina qual é o número de pessoas que devem ser contratadas em regime de emergência para poder impedir a devastação ambiental brasileira. Esse é um ponto importante, porque vamos perceber que na medida em que queimadas e incêndios aumentam, além da destruição ambiental, nós temos um comprometimento da qualidade do ar. Nota-se, por exemplo, que a cidade de São Paulo, nesse ano de 2024, foi considerado como o pior ar do mundo. Sem falar que na medida em que você tem o alastramento do fogo, nós temos, consequentemente, uma maior emissão de gases do efeito estufa. Temos que perceber um fator importante. Mencionamos que as áreas de fronteira são aquelas no qual as queimadas aconteceram com mais intensidade nos últimos 50 anos. Alguém pode, nesse momento, estar se perguntando: Jorge, tudo bem, as áreas de fronteira são as mais afetadas. Como é que aquilo que atinge a Amazônia pode ter um impacto sobre o ar em São Paulo? Simplesmente, pessoal, porque temos que levar em consideração a formação dos chamados rios voadores. A atuação dos rios voadores. Para quem não se recorda, os rios voadores nada mais são do que uma corrente de água que nesse ponto será transportada pela atmosfera. Do ponto de vista geral, rios voadores
é a circulação da umidade. Então é quando vemos que nuvens em direção ao centro-sul do território brasileiro. Na medida em que as queimadas e incêndios avançam, nota-se que as nuvens que levariam umidade agora acabam também levando uma grande quantidade de gases poluentes para o centro-sul do Brasil. Então aqui temos que ver que o que ocorre nas regiões de fronteira tem um impacto muito grande sobre as grandes cidades, pois no nosso sistema atmosférico tem uma importante dependência dos rios voadores. De posse desses detalhes e dessas informações, é muito importante verificar qual foi o impacto que cada um desses eventos, tanto queimadas como incêndios, causaram nos 4 principais biomas afetados em 2024. A gente vai dar uma breve pausa. Logo em seguida voltamos para falar das condições dos biomas brasileiros nas queimadas e incêndios de 2024. Nesse ponto, percebendo a situação extremamente alarmante na vegetação brasileira, é importante destacar que nós temos um impacto significativo em 4 biomas principais. A saber, vamos lá, a Amazônia, que nesse ponto é uma das áreas mais afetadas e onde mais chama a atenção do poder público, o Cerrado, onde além das condições adversas, é um território onde no inverno é muito comum ter a ocorrência de queimadas. Outro local é aquilo que nós conhecemos como Pantanal, que nesse ponto teve um avanço significativo, seguindo a tendência de ocupação de queimadas no território de fronteira. E aquele que chama também muita atenção, junto com o Cerrado, constituem a formação de um importante hotspot, que é uma vegetação ameaçada de extinção. Nesse ponto, vamos começar aqui com a questão da Amazônia. A Amazônia em 2024, ele teve um avanço significativo das queimadas, onde, segundo os dados oficiais, tivemos nesse momento mais de 21 mil focos de queimadas no território amazônico, com grande destaque para os estados do Acre e do Pará. Na região de fronteira, foi aquele que registrou quase 2 mil focos de incêndio. E isso está intimamente associado à produção agrícola que ocorre na região. O estado do Pará também foi altamente afetado. Sabemos que hoje é um dos territórios onde temos um grande crescimento da produção pecuária. Então vamos notar que a região amazônica, tanto o Acre como o Pará, são as regiões que marcaram os crescimentos mais significativos de queimadas. Sem falar também que as capitais como Manaus e Rio Branco marcaram a atenção internacional, já que a Amazônia tem hoje um foco muito importante de proteção, é a ideia de que os rios voadores que acabam formados na região acabam propagando fumaça para o restante do território. É o ponto no qual temos que considerar que preservar a Amazônia está ligado também à preservação da qualidade do ar, já que nesse sentido o país inteiro tem uma forte dependência da formação dos rios voadores. Tanto que nesse momento, além da condição das queimadas em territórios de floresta, há de se destacar a preocupação com os territórios de proteção ambiental e também as áreas de ocupação tradicional. Então, muitas áreas e reservas indígenas e quilombolas estão altamente ameaçados nas margens do rio Amazonas. É importante que temos que considerar. O que está fazendo com que o território amazônico esteja mais seco e onde você vai ver que isso potencializa o avanço das queimadas é considerar que estamos vivendo nem em 2024 o ano do El Niño. Então, nesse caso, nós temos aqui que o El Niño na Amazônia é um período seco e é uma das grandes responsáveis pelo aumento das queimadas. Então, há um momento no qual o Brasil, o mundo e os países vizinhos da América do Sul
se preocupam fortemente com a preservação e proteção do bioma amazônico. Vamos para o próximo, que nesse mais foi afetado nesse ano, o território do Cerrado. O Cerrado, nesse ponto, em 2024, bateu níveis recordes, onde nesse ponto nós temos mais de, anotem aí, 60 mil focos de queimadas. 60 mil focos de queimadas, que nesse caso representa um aumento de 100% em relação ao ano de 2023. Temos que lembrar que nesse caso, a formação do Cerrado, ela sempre será pautada por queimadas durante o período do inverno. É uma ação extremamente natural do solo ácido combinado com o clima seco. E isso acaba fazendo com que no inverno as queimadas acabem se tornando dominantes em territórios do Cerrado. Chamou a atenção que nesse ano de 2024 nós tivemos impactos muito importantes em Brasília. Então a sede do poder no Brasil viu fortemente o avanço das queimadas na sua cercania. Uma área que nós podemos destacar é o chamado Parque Nacional de Brasília. Parque Nacional de Brasília, uma das áreas muito utilizadas pela população local, para passeios e também para a observação de águas e animais. O Parque Nacional de Brasília foi totalmente devastado pelas queimadas no mês de setembro. Nesse ponto, nós podemos destacar que as queimadas no Cerrado trazem como danos irreparáveis ao solo e aos animais e um prejuízo à saúde da população. Esse é outro fator importante. O Ministério da Saúde aponta que está tendo no país uma piora das condições de problemas respiratórios. Então a população agora também tem que se preocupar em retomar o uso de máscaras, enquanto ainda tivermos um processo no qual temos uma piora da qualidade do ar e aqueles que são sujeitos a problemas respiratórios e cardíacos. Nesse ponto, é uma questão que está atrelada de que as queimadas no Cerrado representam também um problema muito sério para a qualidade do ar, sem falar também que acaba prejudicando as grandes áreas agrícolas que estão dentro da região. Nesse ponto, uma coisa que o atual Ministério Público está apontando é a necessidade de reduzir protegidas sejam manejadas de outra maneira, como é o avanço do processo de mecanização rural. Além do Cerrado, temos que destacar um outro território importante na nossa fronteira, que é a região do Pantanal. Nesse ponto, o Pantanal, nós registramos aqui queimadas mais intensas e que, acima de tudo, começaram mais cedo. Nota-se que já no primeiro semestre desse ano, houve um aumento de mais de 500% do volume de queimadas comparando com anos anteriores. Então a ideia é de que hoje o Pantanal é extremamente de avanço arriscado, porque nesse ponto podemos notar que o desmatamento está sendo um fator que potencializa as queimadas dentro do bioma. Nesse caso temos que destacar que já no mês de junho de 2024, 79% da área queimada ela foi registrada e muito bem observada nas áreas de fronteira com o Paraguai. Note-se que nesse sentido, há de se destacar que o território de grande impacto passa pelo território do Mato Grosso do Sul. Vamos lá. O desmatamento nas cabeceiras. Para quem não sabe, pessoal, para quem não se recorda, as cabeceiras são as nascentes. Lembre-se que ali nós temos muitas formações de nascentes na região do Pantanal. Então, à medida em que você tem a destruição vegetal na área das nascentes, vamos notar que isso acaba virando um potencial foco de queimada. Outro fator que também está potencializando o problema é a redução de água no território. Então, o período seco que atinge nessa área durante o inverno é um elemento que está contribuindo para o avanço das queimadas. Além de falar também das condições
de ocupação e uso irregular do solo. Então é um momento no qual temos que rever como é que você vai conscientizar a população de fronteira da necessidade de produção agrícola. É um desafio muito grande, porque além de você prejudicar a biodiversidade, há uma questão muito delicada de você verificar que o avanço de queimadas pode prejudicar a qualidade do ar e, acima de tudo, a qualidade da água potável, destinada para a população local. E por fim, chegamos no nosso quarto bioma, que foi altamente afetado, que já é a região de contato com o litoral, conhecida como Mata Atlântica. A Mata Atlântica, como nós sabemos, junto com o Cerrado, é considerado como um importante hotspot, que é uma cobertura vegetal ameaçada de extinção. Como todos sabemos, a destruição da Mata Atlântica é algo histórico, que está diretamente associado ao processo de povoamento do território brasileiro. Então, desde o momento em que os portugueses iniciaram a formação de cidades na região, observamos uma destruição significativa da Mata Atlântica. Nesse ano de 2024, houve um aumento de 42% nos focos de incêndio já no primeiro semestre. Nesse ponto, vamos perceber que um local onde isso avançou fortemente foi a área do Rio de Janeiro, que teve um aumento significativo dos incêndios, que saiu de 2.500 em 2023 para 3.571 em 2024. Nesse ponto, vamos destacar que essa região do Brasil ela está intimamente atrelada à construção urbana. Então, a formação vegetal perdeu espaço em função do avanço da especulação imobiliária. E tem um momento no qual vamos perceber que a Mata Atlântica está altamente comprometida pelo processo de expansão urbana sobre sua área. Então, é mais uma vez um momento em que vemos que a sociedade ela se preocupa com o lucro do que com o seu próprio bem-estar. É quando vemos que a nossa qualidade do ar é uma destruição de áreas da Mata Atlântica. É um momento extremamente delicado e onde é necessário que o governo federal faça uma séria reflexão sobre as medidas de atuação e a urgência de debater os esquemas climáticos do território brasileiro. Culpar a natureza é mais fácil. Afirmar que a questão do El Niño prejudicou, mas nós sabemos que os eventos da natureza são algo corriqueiro. As atitudes humanas podem e devem ser controladas. E nesse sentido podemos dizer que os eventos de queimadas e incêndios em 2024 marcam acima de tudo um atraso na ação governamental, na conscientização das populações e acima de tudo numa maior fiscalização dos biomas, já que nesse ponto garantir a natureza e a sua sobrevivência é garantir também a qualidade de vida para a população e o poder público para a conscientização ambiental. Eu quero te fazer um convite. Café Geográfico é um podcast semanal que nós temos aqui dentro dos nossos canais do YouTube e também do Spotify. Esse foi o nosso episódio número 2. A você que esteve conosco até aqui, meu muito obrigado. E eu quero te fazer o convite de se inscrever no nosso canal. Dá um curtir, dá um like, nos ajude a permanecer, trazendo novos conteúdos semanais aqui para o nosso canal. Na nossa próxima semana, teremos uma discussão geopolítica sobre a relação entre Israel e o território do Irã, um dos temas mais importantes da geopolítica contemporânea, que é o alastramento de conflitos na região do Oriente Médio. A você que esteve aqui, eu quero agradecer mais uma vez, e você que está nos ouvindo em qualquer lugar, boa sorte.